Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário, né? Mas vou cumprimentando você, mandando um grande abraço, dizendo que nós continuamos aqui, né? Fazendo nosso trabalho dentro do possível, né? Dentro do possível, nós estamos fazendo o que melhor nós podemos, ok? Vamos fazer o seguinte: vamos começar nossa aula. Nossa aula hoje, né? É a turminha do oitavo ano aí, a quem eu mando um grande abraço. Nós vamos tratar aí sobre região e regionalização, ok? Então vamos lá. Há diferentes formas de regionalizar o espaço mundial, ou seja, há diferentes formas de agregar aqueles valores comuns no espaço mundial. Existem países que são muito parecidos culturalmente, na vegetação. Então, esses países podem ser regionalizados diante do mundo, né? E assim, também como existem regiões do país que são muito parecidas e podem ser regionalizadas. E dentro de um estado também, determinadas regiões também podem ser regionalizadas, ok? Desculpe, então isso é um processo que ele é macro, mas também pode ser micro, né? Ele pode ser grande, mas também pode ser em pequenos espaços, ok? Imperatriz mesmo, por exemplo, Imperatriz, ela nós temos a regionalização de Imperatriz, né? Nós não, quando o governo do município trata do município todo, ele não trata de todos os, de cada bairro especificamente. Eles tratam da Grande Santa Rita, da Grande Vila Nova, a Grande Cafeteira, o Centro, né? O Grande Bacuri. Então, essas são as quatro principais grandes regiões de Imperatriz. Ok? Então, vamos lá. É possível, o espaço mundial, né? É possível dividi-lo em regiões, que são definidas como um conjunto de áreas que apresentam características semelhantes que as distinguem e identificam quando comparadas às outras áreas. Ok? Então, essas regiões que entram numa regionalização no mesmo grupo, elas são mais próximas do que aquelas que fazem parte de outra região. Ok? Então, tem que ter as semelhanças, tem que ter identidade para determinadas regiões, determinadas áreas serem regionalizadas com outras. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Olha, eu trouxe aqui um exemplo, né? A gente viu aqui o planeta Terra, né? E aqui a gente vê uma regionalização, né? Mostrando a parte sul e a parte norte de forma diferente. Que se a gente fosse regionalizar simplesmente pela linha do Equador, seria daqui, né? Da linha do Equador para cima o norte, da linha do Equador para baixo o sul. Mas na verdade aqui é quando se olha na questão do desenvolvimento dos países. Ó. Você vê os Estados Unidos, você vê aqui a Europa, a Rússia, né? Aí você vê que quase toda a Ásia é excluída disso aqui e a Oceania já começa a fazer parte, né? Então, por quê? Porque a Oceania tem características europeias. Quando a gente fala em relação à cultura, em relação à renda, etc. Ok? Tem outra aqui, né? Outra regionalização, uma regionalização continental, quando a gente leva em consideração, né, os continentes. Olha aí, você vê aqui, ó. Olha aí. Inclusive ele é um GIF, né? Que legal aqui, América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania. Aqui as Américas, a Europa, a África, né? Aqui Eurásia, unindo todos esses grupos. Então você vê aqui pelo menos três tipos de regionalização dos continentes, né? Isso é um GIF que a gente pegou na internet, muito interessante aqui, ó. Olha aí, ó. A regionalização dos continentes, né? As Américas do Norte e do Sul. Aqui as América toda unida, como, né? Então você vê que em relação aos continentes, nós vemos pelo menos três tipos de regionalização, não é isso? Muito interessante aí, se você puder acompanhar aí, ó, muito interessante esse GIF aí que a gente conseguiu. Vamos passando aqui. Existem diversos critérios para regionalizar o espaço geográfico, como tipos de clima, né? Aqueles países onde tem um clima frio, por exemplo, são países que têm uma identidade em relação ao clima, né? Renda da população, ou seja, aqueles países
onde eles são mais desenvolvidos economicamente, onde a população tem mais acesso aos bens de consumo, né? Então, essas a gente pode colocar no mesmo grupo, né? Idiomas falados, né? Quem fala inglês, né? É o grupo dos países que fala inglês, como por exemplo acontece aqui na América, né? Pelos idiomas, se a gente for dividir idioma e cultura, as Américas são divididas em 3, né? Isso? Qual é a regionalização da América? É aqueles de origem europeia, que fala o francês ou o inglês, que são e tem a cultura advinda desses países, que são a América anglo-saxônica, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Aí nós temos a América Latina, ou seja, os países que falam ou espanhol ou português e tem a sua colonização de origem ibérica, né? Ou seja, ou da Espanha ou de Portugal. E como também nós temos uma divisão política também, onde nós temos a América do Norte, que aí nessa divisão já se inclui junto com o Canadá o México, América Central, que vai ali em Guatemala, né? Honduras, né? Panamá. Então, esses são a América Central. E nós temos a América do Sul, que é a nossa América aqui, que tem Brasil, Chile, etc. Né? Ok? Grupos étnicos. O que são grupos étnicos? Grupos étnicos são pessoas que são da mesma raça. Por exemplo, uma determinada região onde a maioria esmagadora são de homens e mulheres negras. Uma região onde a maioria esmagadora são de pessoas arianas, do olho verde, olho azul, né, e cabelo louro. Então, isso é etnia, né? Pessoas onde a maioria são índios, né? Então, são etnias diferentes, ok? Tem alguém melhor que o outro? Não, mas são etnias diferentes. Eles não são iguais etnicamente falando. São iguais em direito? Sim. São iguais perante Deus? Com certeza. Mas são diferentes em suas etnias, não é isso? Entre outros, a escolha do critério depende do assunto que pretende estudar ou observar. Ou seja, essa regionalização vai depender do que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre as raças, então vai dividir as regiões por raças, né? Nós vamos estudar sobre clima, então vai dividir por clima e assim sucessivamente, ok? Vamos seguindo aqui. Esse estudo é importante para compreender um fenômeno e sua distribuição no espaço. Então, esse estudo é para a gente compreender um fenômeno, que é um determinado acontecimento, né? E sua distribuição, ou seja, por onde ele está dividido, em quais partes ele ocorre. Então, a gente precisa regionalizar para a gente estudar, por exemplo, sobre os climas. Aí a gente vai o clima tropical. Então, nós vamos sondar no mundo onde existem climas tropicais. Então, você vai estudar toda a região cortada pela linha do Equador, não é isso? Ou próxima da área do Equador, da linha do Equador, não é isso? Ok. Esse critério é bastante usado por governos, institutos de pesquisa, universidades e outros, né? Então, essas instituições, elas precisam utilizar esse critério para organizar os dados e as informações que eles conseguem, ok? Ok, vamos ver aí. Gente, já estamos chegando em 10 minutos aí. Obrigado pela audiência. Não dorme. Tamo junto, viu? É importante destacar que a região não é homogênea. Preste atenção nessa palavra, daqui a pouco eu vou explicar. Em relação a todos os aspectos. Então, o que ele quer dizer com homogênea? Ela não é igual. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, a região Nordeste brasileira. Nós temos extremos. Nós temos o Maranhão, onde tem aridez? Tem. Onde tem regiões alagadas? Tem. E onde tem floresta? Tem. Aí, se você olhar, por exemplo, o Pernambuco é semiárido, né? Então, tem floresta no Pernambuco? Não tem. Tem alagados no Pernambuco? Não tem.
Então, ele não está na mesma região que o Maranhão, região Nordeste? Sim, mas alguma coisa eles têm em comum, onde se houve a necessidade de se incluir eles, né, na mesma região. Mas dizer que eles são iguais, aí já é outra história, ok? Então, homogênea, quando eu falei homogênea, eu estou dizendo que é o que elas têm igual. Se dissesse assim, a região Nordeste é homogênea, então o clima teria que ser árido em todos os estados, o clima teria que ser quente, extremamente quente e seco em todos os estados, e não é assim que acontece, ok? Então vamos lá. Beleza, gente? Só para dar um oi. Vamos lá. Ao estudarmos o espaço geográfico por meio das regiões, podem ocorrer algumas generalizações, sendo desconsideradas certas particularidades. Foi o que eu terminei de falar, né? Que o estado do Maranhão, por exemplo, nós temos algumas particularidades. Nós temos floresta amazônica dentro. Tem pouca, mas ainda tem, né? Dá licença aqui, gente. Então, nós temos floresta amazônica ainda dentro do Maranhão. Então, a gente tem que regeneralizar. Então, toda a região Nordeste tem floresta amazônica? Lógico que não, mas o Maranhão tem, ok? Nós temos a Baixada Maranhense, que é uma região alagada, né? Alagável, na verdade. Toda a região Nordeste tem regiões alagáveis? Lógico que não. Então, tudo isso tem que se levar em consideração, ok? Então, não se pode generalizar, ou seja, tornar tudo como se fosse igual, sendo desconsideradas certas particularidades, que é o caso que eu dei aqui do Maranhão, né? Olha, inclusive sobre o Maranhão, eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Eu trouxe aqui para vocês verem essa regional, pelo menos dois tipos de regionalizações que fazem do Maranhão, ó. Olha aqui, área rosa, ó. Essa área rosazinha aqui, essa área rosa claro aqui, né? Ou lilás claro, sei lá. É a chamada Baixada Maranhense, né? Essa região aqui em rosa escuro, né? Tá dizendo que é Campos, né? Essa região aqui mais laranjada, né? Uma cor aí, sei lá, de bosta serenada. Desculpa aí, eu tô brincando, viu? São os chapadões, né? Aqui, essa outra área aqui são os cocais, né? A região dos cocais. Aqui em amarelo, o litoral, não é isso? Aqui em marrom, né? Se é que é marrom isso aqui, temos os planaltos. E aqui pré-amazônico, olha, em verde aqui, a região pré-amazônica, né? Então, regionalmente, esse aqui em relações à parte de vegetação, a parte ecológica, essa é a regionalização do Maranhão. Ok, vamos para o próximo aqui. Ok, agora aqui em mesorregiões, né? Olha aqui, ó. Norte maranhense, oeste maranhense, que é do qual nós fazemos parte, centro maranhense, leste maranhense e sul maranhense. Esse aqui já é uma divisão mais política, né? Em relação à identidade dos municípios que compõem, né? Que compõem o nosso estado. Então, esses municípios têm características em comum. Eles são homogêneos? Não. Eles têm suas particularidades, cada um, com certeza. Mas eles foram agrupados dessa forma, ok? Vamos seguindo. Aqui é a regionalização mais famosa que nós temos no Brasil, né? Que é a regionalização política brasileira, onde nós temos o Norte, o Nordeste, onde você vê aqui, né? O Maranhão bem aqui na pontinha, né? E a Bahia aqui no outro extremo. Nós temos o Centro-Oeste. Desculpa, gente. Nós temos o Sudeste e nós temos o Sul, ok? Vamos lá. Com a crescente industrialização... Desculpa, gente. Com a crescente industrialização, as potências mundiais passaram a buscar mercados externos para escoar produtos e obter... Tá errado aqui, viu, gente? Escrevi errado, desculpe.
obter matéria-prima, energia e mão de obra barata. Isso aqui a gente está falando sobre o primeiro momento de regionalização do planeta, né? Então, é uma introdução. Com isso, a partir do século XIX, gente, quando começou o século XIX? O século XIX eu já expliquei para vocês. Começou em 1801. Todo século novo começa no ano 1, ok? Então está explicado, né? Então, com isso, a partir do século XIX, o chamado imperialismo, que era uma política caracterizada pela expansão territorial, cultural, econômica e ideológica sobre os territórios e nações e com recursos de grande valor. Então, aqui, ó, a partir do século XIX começou esse imperialismo, né? Principalmente das nações mais desenvolvidas, onde diz o texto que era imposto o quê? Era imposto condições sobre seus territórios, porque os seus territórios não tinham controle político, quem controlava eram as nações mais desenvolvidas. Cultural, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu creio que não, mas, por exemplo, Costa do Marfim e pelo menos em vários países africanos, eles têm os idiomas deles, os dialetos dele lá, e falam francês. Na África do Sul, por exemplo, eles falam vários dialetos, mas uma das línguas oficiais é o inglês. Por quê? Porque no momento do imperialismo, eles impuseram que esse povo aprendesse a língua do dominador, né? Então, muitas nações africanas, até hoje, as pessoas dominam o francês, dominam o inglês, mas por quê? Porque desde antes dos seus avós, foram obrigados a aprender a falar a língua do colonizador, ok? Então, vamos aqui, territorial, cultural, econômica e ideológica. Ideológica fica mais para a parte da Guerra Fria, né? Mas isso aí é mais à frente que nós vamos tratar. Então, vamos seguindo aqui, né? Vale lembrar que a maioria dessas nações já tinham praticado algo semelhante, impondo seus interesses sobre os povos, territórios das Américas, através do colonialismo. Aí, o que a gente está falando aqui? Que esse imperialismo, ou neocolonialismo, como também ele é chamado, ele veio após o colonialismo. O colonialismo foi praticado aonde, gente? Principalmente aqui, nas Américas, Brasil, né? Em toda a América Latina e na América do Norte também, né? Então, essas nações, e quais eram as nações? Era a Inglaterra, Alemanha, Itália, né? Espanha. Então, esses países que praticaram, alguns deles praticaram o colonialismo ainda, agora, nesse novo momento, estavam impondo essas mesmas regras, ou regras até piores, para nações que eram livres, né? Povos que eram livres. E eles, de repente, impuseram que eles falassem suas línguas, obedecessem, né, o domínio deles, né? E isso ocorreu, não é isso? Então, aqui o que ele está explicando? É que isso foi um segundo momento de colonialismo ou neocolonialismo. Nesse contexto do imperialismo, justificava a dominação territorial e o controle político da África, Ásia e Oceania. Por isso também chamado de neocolonialismo. Eu já falei aqui. Então, as primeiras regiões, gente, a serem oprimidas, dominadas, foram as regiões aqui das Américas, né? As Américas, desde a América do Norte até aqui a América Latina, inclusive o Brasil. Mas por quem? Pela França, pela Inglaterra, ou Grã-Bretanha, né? Pela Espanha e por Portugal. Então, essas nações e outras terminaram repetindo, né, essa mesma prática, só que agora as nações, aos povos da Ásia e da Oceania, ok? E da África, ok? Vamos lá, bora passar aí para a próxima. Olha aí, aqui essa é uma imagem da época, né? Onde mostra um bolo sendo partido, né?
e depois dividido aqui para cada um desses, e o nome do bolo está aqui. O nome do bolo está em África, né? Mas na verdade, se a gente for traduzir, é África. Você vê a África sendo dividida aqui como um bolo, né? E dado uma fatia para cada um, não é isso? Inclusive, essa divisão que houve da África até hoje resulta em conflitos étnicos, conflitos em vários países, tem problema até hoje por causa dessa política europeia, ok? Então vamos seguindo. Aqui a gente vê a divisão da China, né? A gente vê o chinesinho aqui, né? Feito aqui, desenhado de forma até jocosa, né? Aqui ele levantando a mão para o céu, reclamando, né? E você vê aqui a rainha da Inglaterra com a faca na mão para dividir, né? Aqui um militar alemão, né? Aqui você vê um militar prussiano, austro-prussiano. Aqui você vê, né? A liberdade, a chamada liberdade francesa, né? Representando a França. E aqui a gente vê um samurai japonês, né? Por quê? Porque essas nações, durante esse período do imperialismo ou do neocolonialismo, eles praticaram isso, eles chegaram e dividiram regiões, como foi feito, por exemplo, com a China, em relação a todos esses outros, ok? Os países centrais constituíam um pequeno número de estados com economia baseada em uma indústria recém-formada. Formada por quem? Através da Revolução Industrial, né? Que havia poucos anos, há poucas décadas, que a Revolução Industrial tinha culminado, né? E na exportação de seus produtos, ou seja, um pequeno grupo de países, na verdade, Inglaterra, Estados Unidos, França, Bélgica, Holanda, Itália, né? E Alemanha e alguns outros países, quando já estavam industrializados, eles produziam muito, né? E só o mercado deles não era o suficiente. Então, o que aconteceu? Eles caíram no mundo em busca de mercado para vender seus produtos e em busca também de matéria-primas, né, para produzir novos produtos, ok? Além disso, exerciam forte dominação econômica e tecnológica e financeira e militar sobre os países periféricos. Quem são esses países aqui? Os países que exerciam grande domínio tecnológico, econômico, financeiro e militar. É a Grã-Bretanha, né, ou Inglaterra, é a Alemanha, era a Itália, era a França, os Estados Unidos, a própria Rússia, né, e o Japão, que integravam esse grupo. Gente, já que tem aqui Grã-Bretanha, eu vou até falar com vocês sobre isso. Existe uma confusão, né? Muita gente faz essa confusão em relação à Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha. Então, deixa eu falar para vocês. Quando se fala em Reino Unido, está falando dos países que são independentes, mas fazem parte desse chamado Reino Unido, ou seja, eles devem respeito e existe uma cooperação a partir da coroa inglesa, que é o chamado Reino Unido. Quais são esses países? Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, a própria Inglaterra e País de Gales. Esses países são chamados Reino Unido, ok? E a Inglaterra é que nós chamamos de Grã-Bretanha, ok? Então, só para deixar claro. Os países periféricos apresentavam economias baseadas na agropecuária até hoje, né? Na verdade, o Brasil, né? Nós estamos aí no século XXI, mas nossa economia, quem segura as pontas é a agropecuária, né? Essa crise braba que está aí, quem não deixou a nossa peteca cair foi a agropecuária, né? Foi o campo, né? Então, o Brasil ainda é um país periférico porque ainda depende muito da sua pecuária e da sua agricultura, não é isso?
na exportação de produtos primários. Olha o Brasil de novo. Quais os produtos primários que nós exportamos, gente? Quais são? Minério de ferro, né? Carne, né? Madeira. Então, a gente não tem notícia do nosso país exportar produto de alta tecnologia. Um dos poucos produtos de alta tecnologia que nós exportamos é aviões através da Embraer, né? E alguma outra coisinha aí, mas no todo, nós não somos exportadores de tecnologia, pelo contrário, nós somos importadores, né? Caracterizadas por uma forte dependência econômica e tecnológica em relação aos países centrais, né? Então, nós somos bastante dependentes. Por exemplo, eu estava vendo esses dias na TV que os notebooks, né, no Brasil está em falta, né? Desculpa, e por estar em falta, eles estão mais caros, né, os notebooks. Por quê? Porque muita gente, inclusive tem professor aí que não se preparou, nunca teve notebook, e só agora, depois da pandemia, foi comprar seu notebook. Aí foi comprar um notebook, o notebook está quase o dobro aí, né, do valor. Por quê? Porque as peças para um notebook tem empresas brasileiras que montam notebooks, né, que se dizem fabricantes de notebook. Mas, na verdade, a maioria das peças de um notebook Desculpa, gente. A maioria das peças do notebook como o que eu estou usando aqui vem de fora e são apenas montados no Brasil. Então, é um produto que a gente sabe que depende de outros países. Por quê? Porque o governo não investe em educação como deveria, o governo não investe em tecnologia e aí fica nisso. A gente continua dependente. A gente fabrica ferro, a gente produz ferro e outros minérios e tem que mandar para outros países para transformar em algum produto, né, interessante. Então, quem são esses países dependentes? Nós temos Índia, Egito, Angola, nós, o Brasil, México e outros países latino-americanos, né? Asiáticos e africanos. Opa. Ok? Aqui agora tem uma tarefinha aqui para vocês, tá ok? Então tá aí, gente. Eu queria mais uma vez agradecer, né, a audiência de todos, quem aguentou aí esse praticamente aí 30 minutos, né, de aula. Queria agradecer a audiência, queria dizer que eu vou estar sempre aqui com vocês, fazendo o melhor, correndo atrás, né, dentro da nossa possibilidade. Queria pedir para vocês, os educandos no 8º ano, que já são adolescentes, já querem ir para a festa, que tomem cuidado, gente. Nós estamos nessa situação exatamente para não adoecer. Não adianta a gente estar tomando todo esse cuidado para não ir para a festa, para não ficar na rua, e de repente você vai para uma festa e pega essa doença maldita, né? Quem sabe você não adoeça, mas passa essa doença para o seu avô, para os seus pais, e aí termina acontecendo pior. Então, se cuide, fique em casa, não dê bobeira, não vá na modinha, não seja Maria, vai com as outras. Ah, mas está todo mundo indo para o bar. Deixa eles ir. Ah, mas está todo mundo indo para a praia. Deixa eles ir. Tome cuidado de sua vida e tome cuidado de sua família. Ok, gente? Grande abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima.